A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico que muitas pessoas elas ficam discutindo em relação a este assunto, sobre a questão da igreja. Porque muitas pessoas pensam que igreja por exemplo, é universal, é mundial, é católica. Só que a gente foi ensinado errado. Porque quando você vai estudar, por exemplo, a escritura, você vai estudar, por exemplo, as cartas, por exemplo, de Paulo, você vai estudar, por exemplo, o Evangelho de Cristo, você vai ver que a igreja não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver com isso aí. Primeiro, antes de começar, eu não sou frequentante de templo, porque quem quiser frequentar, eu não estou obrigando ninguém a sair de lá. Quem quiser frequentar, que frequenta. Quem quiser dar o dízimo, dá o dízimo. Eu não sou membro de carteirinha de nenhuma denominação, porque a única igreja que eu frequento, essa igreja não é da terra. Essa igreja é celestial, é a igreja de Cristo que ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja de Cristo está aqui na terra para pregar o evangelho. Eu não sei se muitos perceberam, eu não sei se muitos de vocês lê Bíblia. Se lê Bíblia, você vai entender que Jesus Cristo fala: ide por todo mundo e pregar meu evangelho. Jesus Cristo nunca mandou falar para as pessoas virem a ter os discípulos. Não, é eles pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. Como é que você vai anunciar as boas novas se você não anda, se você fica estacionado? Muitas pessoas pensam que pregar o evangelho é um pastor ficar em cima de um púlpito, né? Aí ficar aquele monte de membro ouvindo aquele pastor a vida toda, nunca se torna discípulo, sendo que não é isso que diz a Escritura. Porque se você for analisar, Jesus que fala em João 7,38, ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura. O que nós temos que saber o que a Escritura diz. O pastor falou que nós temos que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas o que é igreja? Tem que saber o que é igreja. Porque as pessoas estão achando que igreja é uma empresa, abre uma empresa, arrecada dinheiro, e aquele dinheiro, por exemplo, ele serve para o pastor comer do bom e do melhor, né? Diz que ajuda o necessitado, mas mesmo assim continua sendo igreja. Deus não trabalha com isso, meus amados. Não, igreja são pessoas. São pessoas. A Escritura ela diz bem claro: igreja é pessoas. Pessoas que realmente creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente aprofundar nesse assunto, a gente vai entrar nesse assunto de Mateus 16, que muitas pessoas pensam que a igreja está fundada em Pedro. Se a igreja de Cristo estiver fundada em Pedro, então vai ficar meio difícil da gente, por exemplo, compreender que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Prevalece sim, porque Pedro até agora está preso no inferno, o inferno quer dizer a morte prende, a morte segura, por exemplo. Então, se você crê que a sua igreja está fundada em Pedro, sua igreja está morta. Igual o católico diz que a igreja dele está fundada em Pedro, infelizmente está morta. E eu está mesmo morto, porque não está pregando o evangelho, pregando outra doutrina do evangelho. Então, não importa o que eu penso, o que eu acho, vamos ver o que a Escritura fala, porque não é para crer de acordo com a Escritura. Vamos ver o que a Escritura diz? Mateus 16, versículo 17. Pedro confessa, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro. Se ele falasse de Pedro, não seria melhor ele falar assim: tu és Pedro, e sobre você, Pedro, eu edificarei minha igreja. Mas aqui tá meio complicado você colocar Pedro aqui, porque só se você for um analfabeto mesmo, se você for um ignorante mesmo, colocar Pedro aqui como a pedra principal. Porque o próprio Pedro vai responder na tua carta que é Jesus Cristo que é a pedra principal. Então, aqui está falando: e também eu te digo que tu és Pedro. Aqui mais para cima ele colocou o nome dele, Simão Barjona. Ele podia colocar aqui: e eu te digo que tu és Simão Barjonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A confissão que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Pedro Barjona. Quem te revelou não foi carne nem sangue. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não está falando isso sobre você, Pedro. E sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Não, é porque se fosse edificado sobre Pedro, por exemplo, Pedro morreu. E a igreja ia morrer junto com ele. Agora, não seria mais fácil essa igreja estar edificada em Cristo, porque ele que é a pedra? Porque ele está vivo. Assim como a igreja dele também está viva.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela o quê? Contra a igreja. Aqui não está falando contra você, Pedro, aqui está falando contra ela. Ela o quê? Igreja. A igreja está edificada onde? Em Cristo. Ele que está vivo. Olha a outra complicação. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui está falando que é para Pedro? É Pedro que liga e desliga? E lá em Mateus 18, versículo 18? Lá não está falando que aquela pessoa que não obedece, por exemplo, os pais têm que chamar 2 ou 3 testemunhas, por exemplo, para que toda palavra seja confirmada, que ele realmente não obedece aos pais. Se as 2 testemunhas não resolver, chama a igreja, e a igreja vai ver se realmente pode colocar ele como publicano, como pecador, como gentil. Tudo que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. Cadê Pedro lá? Lá não está escrito? Lá está escrito bem assim. Aqui, ó, vamos lá, 18. 18 de Lucas. Aqui, ó. É verdade vos digo. Aqui, ó. E se não escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera o gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Cadê Pedro aqui? Aqui a passagem todinha, aqui não tem nome de Pedro. Olha, não é Pedro que liga? Não é Pedro que liga no céu e na terra? Cadê o nome de Pedro aqui? Mas aqui tem o nome da igreja, assim como tem o nome da igreja aqui em Mateus 16. Então, para nós, eu só entrei nesse vídeo porque tem um analfabeto. Eu chamo de analfabeto uma pessoa dessa, porque uma pessoa dessa ela não tem conhecimento. Não é que eu estou com ignorância, porque a pessoa não tem conhecimento, porque se tivesse conhecimento ela ia saber o que é igrejado. Ela fala bem assim, ó: eu nunca vi um desengrejado evangelizar, chamando nós de desengrejado, porque eu não faço parte de empresa nenhuma, não tenho ligação com homem nenhum, por exemplo. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim: então o que é desengrejado para você? Desengrejado para você é uma pessoa que saiu da igreja universal? Desengrejado para você é uma pessoa que saiu da igreja mundial? Isso é desengrejado? Eu falei para ele: então se eu sou desengrejado, por exemplo, me mostra me explica essa passagem aqui, lá em Atos 8, versículo 3. E Saulo perseguia as igrejas, né? Homens e mulheres, estava bem explicando lá, por exemplo, e encerrava nas prisões. Mas peraí, eles perseguiam a igreja? Como assim perseguir a igreja? Então tem uma coisa errada. Ou a igreja é pessoas, homem e mulher, ou se não, a igreja católica, a igreja universal, a mundial estava lá dentro das casas. Tá meio complicado, né? É meio complicado. Só se eu for um burro para me entender uma coisa dessa. Tá mais fácil eu entender que a igreja é pessoas, né? E Saulo perseguia as igrejas, homens e mulheres, dentro das casas, e encerrava nas prisões. Antes de Paulo ser convertido, ele chamava Saulo, ele não continua Saulo, mas é em outra língua, enfim, não vou entrar em detalhe. Mas igreja quer dizer pessoas, criatura espiritual, pessoas que querem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer saber o que é igreja? Olha 1 Coríntios, por exemplo. Você não vai entender o que é igreja, por exemplo, se você não ler Bíblia, se você ficar confiando em Edir Macedo, um padre na vida, e você nunca vai conhecer o que é Bíblia. Aí você vai pegar a Bíblia e vai para lá para ver esses homens ensinar você. Ensinar o quê? Que moral que eles não têm para ensinar? Tudo uns mercenários, só fala de dinheiro. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, pessoas, viu? É pessoas quando reúnem nas casas, reúnem debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, por exemplo. Congregação que significa aquilo ali. Entendeu? Ao santificado em Cristo Jesus, chamado santo, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e Senhor nosso. Mas espera ainda. Então aqui é só o santificado que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja? Aqui está explicando. Você lê Bíblia? Então você vai entender o que é isso. Aí o outro ignorante colocou lá embaixo: se você acha que você é um desengrejado, então explica então esse de 10, 25 de Hebreus. Claro, né? É lógico que ele ia chegar até lá, né? Não deixar a nossa congregação, como é costume de muito. Está escrito lá mesmo. Agora você acha que a congregação que Paulo frequentava era universal? Seja sincero. A congregação que Paulo frequentava era católica? Era católica, porque Paulo, lá em 17 de Atos, ele fala que é para derrubar todos os ídolos, né? Deus não habita em imagem de escultura, né? Então, tá difícil se for católica, né? Então quer dizer que a igreja que Paulo frequentava era mundial? Era? Mas então explica isso aqui para mim, por exemplo. Paulo fala bem assim, ó. O ouro e a prata e o vestuário não cobicei de ninguém.
né? Antes trabalhei com minhas próprias mãos. Está lá em 20 e 23 de Atos. Mas pera ainda, Paulo não cobiçou ouro nem prata. Tá meio complicado, né? Pedro e João, lá em Atos 3:6, eles sabem o que eles falam? Eles falam assim, ó, o ouro e a prata eu não tenho, porque o mendigo estava pedindo o quê? Esmola, moeda, não era ouro ou prata, né? Mas o que eu tenho, levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então, se ele não tinha ouro nem prata, então quer dizer que não arrecadava dinheiro, né? Se você for para Atos 2 e Atos 4, aquela igreja, aquele povo lá, por exemplo, eles não tinham mais sede dessa terra, porque eles beberam da verdadeira água que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana. Se você soubesse o dom de Deus e quem fala contigo, tu me pediria água, você que me pediria água, e tu nunca mais teria sede. Então esses discípulos nunca mais estiveram sede. Sabe por quê? Porque eles comeram do verdadeiro pão, beberam da verdadeira água. Então nunca mais tiveram sede, nunca mais tiveram fome. Então o que eles fizeram? Venderam suas propriedades, todas as suas propriedades, depositava o preço nos pés dos apóstolos. O que os apóstolos faziam? Repartia. Porque se eles tivessem com esse dinheiro, por que Pedro e João não tinham ouro nem prata? Então eles repartiam, né? E repartia com todos, de acordo com a necessidade de cada um. E não havia necessitados. Agora me fala, se a igreja está aqui para arrecadar dízimo, então como é que essas pessoas que venderam suas propriedades agora pagam dízimo agora? Com o que? Me fala, meu Deus, me fala, Jesus. Com o que eles pagam dízimo agora? Se eles venderam suas propriedades, não tem mais nada, nem um centavo, agora está vivendo a dependência de Deus. Eles iam pagar com o que mais? Você está achando que igreja, gente, igreja de Cristo, é você fundar um curral numa praça, igual a católica faz, fundar um curral, por exemplo, numa esquina, igual a Universal faz, e as igrejas evangélicas, por exemplo, falam, e chamar isso de congregação, tem certeza? Jesus Cristo fala lá em Mateus 28, ele fala bem assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei das nações discípulo, ensinando-as a guardar o que está escrito aqui, ó. Ensinando a guardar o que está escrito. Não é ensinar as pessoas a escritura, não. É ensinar que a escritura está escrita. É para ensinar para assim, ó, vai para a escritura, se vira. Cada um tem que ter sua intimidade com Cristo. Nós não vamos para as ruas para ensinar a Bíblia para ninguém. Nós vamos para a rua para mostrar que a Bíblia é a verdade. Nós estamos levando as pessoas para a escritura. Não está tirando pessoas dentro das empresas e levando elas, por exemplo, para a rua. Não está levando elas para o verdadeiro maná, para o verdadeiro pasto das ovelhas, que é essa daqui, ó. Isso daqui, por exemplo. Então, aí as pessoas pensam que congregação é o quê? A congregação é aquela do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro Santiago. Você acha que isso é igreja de Cristo, gente? Você acha que isso é igreja de Cristo? Vamos ver se é igreja de Cristo, por exemplo. Junta a Mundial, a Universal, a Católica e a Assembleia, junta as quatro, só as quatro, só junta. O Brasil vira um colapso. Terceira Guerra Mundial. Só as quatro. Isso é igreja de Cristo? Um inimigo do outro? Quem frequenta a Universal não conversa com o pessoal da Mundial, porque eu era da Universal, não conversava com ninguém. Eu tinha ódio das outras igrejas, sabia? Você sabia? Pois é. Porque eles me ensinaram assim. Mas quando eu saí da Igreja Universal e fui verdadeiramente para a palavra do Senhor, conhecendo a verdade, e a verdade me libertou, e agora eu prego o evangelho na rua de graça, eu não cobro nem um centavo de ninguém, porque se eu cobrar, o Senhor Jesus Cristo vai puxar a minha orelha, se eu cobrar, porque não posso cobrar. A Escritura fala de graça recebeste, de graças dai. Tem alguém que está cobrando? Mercenário. Está cobrando dito para pregar? Mercenário. Porque é para você pegar o evangelho de graça. Mas como é que eu vou comer? Esquenta não, meu amado. Você é espiritual? Fala assim, eu preciso do pão da manhã. O Senhor vai dar o pão para você, pastor. Se você realmente quer ser sustentado, para ficar tranquilo, tá? Só que você fica nessa malandragem, né, seu filho das trevas, dizendo que tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, pagar a energia. Quem é que mandou você abrir essa empresa, mercenário? Quem é que mandou? Foi Jesus Cristo que mandou? Me mostra uma passagem que Paulo mandou alguém abrir empresa. Mostra. Paulo pregou o evangelho lá nas casas. Se você for ler lá em Atos 20, você vai ver. Paulo, lá em Atos 20, 28, 32, 33 para lá. Ele pregava o evangelho nas casas. Ficou 2 ou foi 3 anos nas casas pregando o evangelho. Na sua casa, ele alugou. A casa que ele alugou. A casa que ele alugara, como está escrito lá, por exemplo. E aí? Você acha que agora congregar é isso aí que fizeram essa empresa? Igreja são todos os santificados em Cristo Jesus, através da tua palavra. Quer ser um discípulo de Jesus? Segue Edir Macedo, não.
Segue a palavra. Ele fala, todo aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser um discípulo de Cristo? Permanece, lê a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que dizem que é cristão, mas não conhece um versículo da Bíblia. Não conhece um versículo da Bíblia, gente. Um versículo da Bíblia. Era para saber a Bíblia de ponta a ponta. Você não é cristão? Paulo fala sobre o obreiro. Que o obreiro ele tem que ser, por exemplo, estudado, né? Paulo explica sobre essa questão do obreiro. Que não tem como envergonhar, né? Que é alimento do alimento espiritual, né? Salmodiando, por exemplo, hinos espirituais. Então, meus amados, igreja nunca foi universal, nunca foi católica, nunca foi mundial. A Igreja de Cristo, para começar, não tem nome. Só para começar. A Igreja de Cristo, para começar, ela não tem endereço. Não tem endereço. E para encerrar, ela não tem CNPJ. Sabe por quê? Porque ela não é empresa, ela não está aqui para arrecadar dinheiro. Sabe o que ela tem? A marca da promessa, a marca do Espírito Santo, o selo da redenção. É isso que a Igreja de Cristo tem. A Igreja de Cristo, ela tem compromisso com pessoas que realmente querem seguir o verdadeiro evangelho, pessoas que renunciam a sua vida por amor a Cristo, pessoas que renunciam o pecado por causa do amor a Cristo. Se você for ler Romanos 8, lá fala que todo aquele que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus, lá em 8,14, são guiados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você é guiado por quem? Pelo Espírito Santo ou por Edir Macedo? Porque lá no Edir Macedo não tem Espírito Santo. Não. Se lá tivesse o Espírito Santo lá no Edir Macedo era ceifado da vida dele. Porque lá tem mentira, tem dinheiro de traficante, tem dinheiro de prostituição. Porque André Surak pegou o dinheiro da prostituição dela, que ela fez em toda a sua vida. Colocou tudo no altar de Edir Macedo. E ela pediu a indenização da Igreja Universal porque a Igreja Universal não quer devolver o dinheiro que ela colocou lá no altar. 1 milhão de reais. Dinheiro de prostituição. A Edir Macedo não devolveu. E não vai devolver. Porque é um cão guloso. Só pensa em dinheiro, por exemplo. Então, agora você sabe sabe qual é a igreja? Qual é a Igreja Universal, a mundial e todas essas que cobram dízimo? Igreja prostituta. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Você sabe o que é igreja prostituta? A igreja ela é comparada com mulher. Com uma mulher, a igreja é comparada. A igreja verdadeira, que é a noiva de Cristo, ela faz tudo para Cristo de graça, sem cobrar nada. Ela adora o Senhor de graça, ela louva o Senhor de graça, ela avisa que o seu noivo está voltando de graça. Sabe por quê? Porque é noiva. Mas você sabe qual é aquela que cobra para anunciar? Você sabe qual é aquela que cobra para louvar? Você sabe qual é aquela que cobra para ficar uma noite numa vigília? Uma noite, por exemplo, nesses tempos, você sabe quem é que cobra? A mulher prostituta. Entendeu? Então toda igreja que cobra dízimo, propósito, campanha, mais campanha, por exemplo, não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não cobra. Essa aí é a igreja prostituta. Você sabia que lá em Mateus 25, aquelas 10 mulheres virgens, por exemplo, elas tinham lâmpada? Você sabia? As 10 virgens significa 10 igrejas. 10 igrejas. As 10 tinham lâmpada, só que tinha uma diferença. Quando o noivo chegou, as 10 que tinham a lâmpada não tinham azeite. Então elas foram comprar, igual as Prudente falou, vai lá para quem vende, vai lá na Universal comprar, na Mundial comprar. Às vezes eles vendem o Espírito Santo lá, né? Porque azeite significa Espírito Santo e lâmpada significa a palavra, como está lá em 119, versículo 105 de Salmos: lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés. Então a palavra significa lâmpada. Então aquelas 10 virgens tinha a palavra de Deus, tinha a lâmpada, só que uma tinha a palavra, só que com a unção. A outra tinha a palavra, só que era só a letra que mata. Só a letra, não tinha mais nada. Então ela não tinha um conhecimento, não tinha um entendimento quando o noivo veio. Então ela simplesmente era as 10 igrejas, mas só que foi só 5 que entraram. As 5 virgens que entraram. Entendeu? As cinco nessas ficou para trás. Mas ela tinha a lâmpada, mas ela seguia o Senhor. Ela estava esperando o noivo. E aí? Ficou para trás. O Senhor ainda fala bem assim para elas quando elas batem na porta. Que depois que o Senhor encerrou a porta, ele fala bem assim, ó: não te conheço. Partai de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci.
Agora você quer ver o que é a igreja? O que é a igreja mesmo verdadeiro? Jesus quis falar bem assim, ó. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Tive nu, deste-me de vestir. Quando ele fala tive sede, deste-me de beber, essa aqui é a verdadeira fonte que você mata a sede. Jesus quis falar para a mulher samaritana. Tive sede, se você soubesse quem fala contigo, você que me pediria água e nunca mais teria sede. É isso que Jesus quis falar. Quando você tem sede, você leva água para o mendigo. Isso aqui, ó. Palavra. Tive fome, eu sou o pão da vida. Lá em João 6, ele é o pão da vida. Ele é o pão que dá a vida eterna. Jesus Cristo, por exemplo. Então esse pão que você vai dar para ela, quando a pessoa fala tive fome e não me deste de comer. Tive fome e deste-me de comer, quando você dá da palavra dele. Não é só o pão cotidiano também, porque o homem também precisa desse pão. Mas o principal é aqui, ó. Tive nu, deste-me de vestir. Não só essas vestes deste mundo, mas é isso que a doutrina significa veste. A doutrina significa veste. Quando você vai lá para Isaías 4, lá fala sobre a questão que as prostitutas, a igreja prostituta, ela queria só o nome daquele homem, só o nome de Jesus Cristo. Ela disse que as vestes eram delas próprias, doutrinas, e elas mesmo iam comer do seu próprio pão. Sabe por quê que ela ia comer do próprio pão? Porque ela não ia pedir para o Senhor. Porque se ela fosse comer do pão do Senhor, cada dia você tem que pedir o pão. Porque Jesus Cristo nos ensina, dai-nos hoje, cada dia o pão. Né? Não é isso que ele fala? Na oração, ele fala, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita segundo a tua vontade, né? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, como ele fala lá em Mateus 6, né? Pão nosso de cada dia você vai ter que pedir o pão. Só que aquela mulher lá, essa igreja prostituta, por exemplo, ela fala, não quero comer do seu pão, pode deixar que nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos as nossas vestes. Você sabe o que é isso? Ela só quer só o nome, que é o nome de Cristo. O nome de Cristo é poderosíssimo. A Universal, por exemplo, é uma igreja prostituta, que o nome de Jesus Cristo, por exemplo, lá no meio dela lá é maravilhoso. Mas cadê a honra de Jesus? Cadê o temor de Jesus? Cadê? Porque se tem um temor, Jesus Cristo, o próprio Senhor, que eles falam que é o Senhor, o nosso Senhor é Jesus. Jesus é nosso Senhor. É mesmo? Só que esse Senhor falou bem assim, nós não tem tesouro na terra. A Universal tem tesouro na terra? Tem, você conhece? Pensei que não tinha não, mas tem, né? Então, e ela falou que não queria dar a veste do Senhor, que é a Bíblia, que é a palavra. Porque para seguir as vestes, por exemplo, tem que renunciar a todos esses desejos do mundo, todas essas vontades do mundo, por exemplo. E as vestes delas, por exemplo, seria as próprias doutrinas deles, por exemplo, procissão, romarias, evangelho de prosperidade, alta ajuda, arca da aliança, por exemplo, flor ungida, sal grosso na Universal. Sal grosso você põe num terreiro de macumba. Só para você ter uma ideia, depois para cá falando que é igreja de Cristo ainda. Mas queria usar só o nome. E o nome de Jesus Cristo é poderosíssimo. Porque você vai ver que lá em Mateus 7:21, esse nome curava e expulsava demônios e fazia milagres e prodígios. Porque aquela pessoa fala bem assim, ó. Mas Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, fiz milagres e prodígios, expulsei demônio em teu nome. E Jesus Cristo fala bem assim, ó. Nunca te conheci. Apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. A pessoa praticando a iniquidade, mas usando o nome do Senhor Jesus Cristo, acontece todos os milagres, todos os prodígios. Porque Jesus Cristo fala lá em Marcos 16, ele fala, e em meu nome farão milagres e prodígios, em meu nome pisarão em serpente, em meu nome pisarão em escorpião. Sim, o nome de Jesus Cristo é poderoso. Então é isso que aquelas mulheres queriam usar de Jesus Cristo. É só o nome de Jesus Cristo. Não quer saber da doutrina, que é a palavra, não quer saber do pão que, se for para pedir o pão, por exemplo, esse pão vai ter que pedir o Senhor todo dia ali, se humilhar ao Senhor, porque nós nos humilhamos a Deus, porque igual eu falo para o Senhor hoje, Senhor, hoje só me deu o pão, eu peço ao Senhor agora o pão da manhã, me dá o pão da manhã também, porque nós cristãos vivemos na dependência do Senhor, graças a Deus, maravilhosamente bem, graças a Deus que Ele nunca deixa faltar o pão na nossa mesa, né? Então, igreja está fundada em Cristo Jesus. A igreja de Cristo não é dessa terra. Agora imagina se a igreja fosse fundada em Pedro. Onde é que essa igreja estaria hoje? Quando Jesus Cristo fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus Cristo não está falando sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja, não, meu amado. Não. Aí você vai ter que estudar português, a interpretação, porque é uma interpretação tão fácil dessa, se você não compreender, aí não. Aí já é muita ignorância.
Tanto que o próprio Pedro fala, Jesus Cristo, a pedra de esquina, pedra de tropeço para aqueles que rejeitaram e pedra preciosa para aqueles que aceitaram. Então, Pedro está falando que Jesus Cristo é a pedra. Se você falar que Pedro é a pedra, por exemplo, aí você vai ter que jogar muitas passagens por terra. Muitas passagens por terra. Porque aquela pedra, então, lá de Daniel, lá, que foi cortada da montanha e derrubou aquela estátua, e feriu os pés, derrubou aqueles reinos, por exemplo, você vai dizer que é Pedro. Não, pelo amor de Deus, me ajuda, misericórdia. Aí você vai falar que Pedro agora é imortal, porque Pedro agora já existia antes da fundação. Não, aí me ajuda também, né? Me ajuda também. Tem hora que existem umas pessoas que, pelo amor de Deus, fazem umas perguntas, vai dizer agora que congregação é católica, é universal, é mundial, isso é congregação. Congregar é congregar o nome do Senhor, é congregar na verdade, na palavra do Senhor. Mas como que você vai congregar, por exemplo, romarias, procissões, purgatório? O purgatório derruba toda a doutrina do Senhor Jesus, toda. Se você for ler aquela passagem que Jesus fala lá em Lucas 16, o Senhor fala bem assim para aquele rico que está lá no Hades, lá no inferno, ele fala, o rico fala bem assim, ó, pede o Lázaro para ir lá na terra e pregar o evangelho para meus irmãos não vêm aqui para o inferno. Aí o rico fala bem assim, ó, o Jesus Cristo fala bem assim, ó, não, ainda que eu ressuscite Lázaro e for lá, eles não vão dar crédito, eles não vão acreditar, por exemplo, porque está posto um abismo, nem quem está aí no inferno pode vir para o paraíso, e nem quem está para o paraíso pode ir para o inferno, já matou o purgatório aí, morreu condenado, lago de fogo, condenação, morreu salvo, pode ficar tranquilo, que você vai estar guardando o dia do tribunal de Cristo para você receber o galardão, sim ou não, mas a salvação você vai ser salvo. Agora, purgatório não existe, gente, pelo amor de Deus. Purgatório foi o papado que inventou lá nos anos 500, por exemplo, depois de Cristo, por exemplo, que sobre essa maldita doutrina, só para vender. Purgatório vende. Se você for analisar, o purgatório é caríssimo. Por exemplo, a pessoa morreu aí sem Cristo, porque o católico morre sem Cristo, né? Morreu sem Cristo, aí eles acham que rezando na missa sétimo dia vai salvar a vida dele lá onde o rico estava. Não, tem um abismo no meio, não existe possibilidade de ninguém sair de lá, e nem quem está no paraíso ir para lá, é impossível, não vai, não adianta. Tanto que o rico pediu para Lázaro lá refrescar a sua língua. O Senhor falou, não, tem um abismo, não pode ir para aí, e nem quem está aí pode passar para cá, já está selado. Está ordenado um morreu uma só vez, segue-se o juiz. Morreu é só juiz, meu amado. É só juiz. Juiz para salvação e juiz para condenação. Agora você escolhe. Ou você vai ficar nessa prática pecaminosa achando que o purgatório vai te salvar, ou se fosse você, eu ia para a escritura. Porque não fica pensando que você ficar nessa prática pecaminosa, matando, roubando, prostituindo, adulterando, idolatrando imagem de cultura, idolatrando time de futebol, cantores, padres, pastores, por exemplo. Aí depois, o dia que você morrer, você vai achar que você vai ter a salvação. Não vai ter, não. Lá em Tiago, lá fala que o juiz de Deus é sem misericórdia. Viu? Então, vai para a escritura e conheça o que é verdadeiramente igreja. Lá em Apocalipse 17, lá está a prostituta, assentada sobre a besta. O que é a besta? Sobre os reinos que domina. Essa prostituta que é a igreja, ela domina todos os reinos da terra. Está sentada nessa besta, por exemplo. Então, toda a igreja que bebe, que come, que pratica iniquidade, por exemplo, e que não trabalha, por exemplo, é a igreja prostituta. É a prostituta que arrecada dinheiro da igreja, das pessoas. Agora a igreja de Cristo, ela trabalha. Paulo fala, trabalhei com minhas próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Não cobicei ouro nem prata de ninguém. Para que vocês sigam o meu exemplo. Você quer seguir o exemplo de Paulo? Trabalha, preguiçoso. Para de estar querendo viver de dízimo. Aquele que vive do evangelho, aquele que trabalha no evangelho, que vive do evangelho. Sim, viver é uma coisa, agora enriquecer é outra. Enriquecer com 6 bilhões na conta, igual a de Macê tem, não sei quantos bilhões na conta, igual a católica tem, isso é viver do evangelho. Toma vergonha na cara, vai conhecer a verdade, conhece a Bíblia e para de estar seguindo homens. Desde quando isso é igreja? Igreja de Cristo não está aqui para arrecadar dinheiro. Jesus Cristo fala que não é para juntar tesouro na terra. Você ajuntou, não é a igreja de Cristo? Não é seu Senhor? Você não vai obedecer o Senhor? Você vai obedecer tudo o que Ele está falando. Aí.
Se ele é seu senhor, vamos supor, por exemplo, eu trabalho para um delegado. Se o delegado falar assim, faz isso, eu faço. Se ele falar assim, faz isso, eu também faço. Não é para fazer, eu não faço. Ó, você não vai trabalhar nenhuma semana, eu também não vou trabalhar. Assim é Jesus. Se Jesus falou que é para não fazer, não é para não fazer. Se Jesus falou que não é para juntar Deus na terra, por que você juntou suas idólatras? Por que você juntou? Quem que mandou você juntar? Jesus Cristo não mandou. Porque que eu saiba, quem ofereceu o dinheiro aqui nessa terra foi o diabo, lá em Mateus 4. Se você não lê Bíblia, Mateus 4 e Lucas 4. Quando fala, se você prostrar e me adorar, te darei todos esse reino da terra, toda essa riqueza da terra. Agora você entendeu quem foi que recebeu, quem foi que deu o tesouro para essas cantoras gospel? Você entendeu quem foi que deu esse tesouro para os cantores gospel? Porque Jesus Cristo recebeu a coroa de espinho. Esse aí está recebendo a coroa de ouro, recebendo o troféu imprensa. Agora você entendeu quem está dando esse tesouro para eles, né? Porque Jesus Cristo fala assim, ó, todo aquele que vem após mim, renuncia-se a mesmo, carrega a tua cruz todo dia e me segue. Eis que te viu como ovelhas no meio de lobos. Você vai ser ovelha no meio de lobos, você vai ser reprimida, você vai sofrer, você vai ser perseguida. Porque era isso que era para estar acontecendo com a igreja de Cristo, ser perseguida. Aí é para cá falando que a igreja de Cristo está sendo perseguida. A Universal foi perseguida aonde? Ah, foi perseguida lá na Angola, porque uns pilantras, porque estava roubando a Angola. A Igreja Universal estava roubando a Angola. Ah, você pode falar não? Falo sim. Se você fala que não é para falar, porque você é um covarde. Você é um covarde. Nós estamos aqui para denunciar as obras infrutíferas das trevas. Porque Paulo fala lá em 5:11 de Efésios. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. Condenai-as. Eu estou condenando. Se você não condena é porque você é um covarde. Se você não denuncia esses mercenários, porque você é um covarde. Eu não sou covarde como você, não. Então, para com essa bobeira. Ah, não pode falar não da Igreja Universal, não pode falar. Eu falo sim, falo sim. Eu falo porque eu conheço aqueles covil de ladrão. Então, não vem pra cá com essa de, não pode, posso sim. Eu posso falar sim, com toda a autoridade, de acordo com a Escritura. Eu estou falando baseado na Escritura, não estou falando o que eu acho, o que eu penso, não. Eu estou falando o que eu vi com meus olhos, ouvi com meu ouvido lá dentro. Porque o foco deles é só dinheiro. Jesus Cristo fala lá em Mateus 12:34, a boca fala que o coração está cheio. Por isso que eles falam de dinheiro, porque o coração está cheio, são os avarentos. Então, para com essa bobeira. Ah, não pode falar mal da Universal. Ah, não pode falar mal dos ungidos de Deus. Ungido de Deus eu não falo. Eu não toco nos ungidos de Deus. Porque eu também não sou besta. Agora, ungido do Satanás eu toco. Eu toco mesmo. Eu toco mesmo. Porque se fosse ungido de Deus, não estava pregando o evangelho maldito, esse evangelho de prosperidade. Outro evangelho, que Paulo fala que não pode pregar outro evangelho, só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não mandou você juntar tesouro na terra universal. Jesus Cristo não mandou você juntar tesouro na terra mundial. Sabe por quê que vocês juntaram? Porque vocês não têm Jesus Cristo como seu Senhor. Vocês têm como Deus Mamon. Deus Mamon, como está escrito lá em Mateus 6:24. Porque se você tiver Jesus, você não juntar tesouro na terra. Você estava pregando o evangelho nos confins da terra, pregando o evangelho. E de graça ainda, sem cobrar nada ainda. E viver da providência de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos, quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Ele falou assim, não. Beleza. Agora vocês vão passar aperto agora, que vocês vão ser perseguidos. Então não faltou nada.